Sejam todos muito bem-vindos, né? Quem já tá aqui há alguns encontros já entendeu o movimento que eu gosto de começar com música, pra gente começar com o clima lá em cima. E essas músicas, elas são muito bem pensadas, né? Não são quaisquer músicas. São músicas bem pensadinhas pra gente já começar a refletir, tirar as vendas que a gente fala, né? Desde o primeiro encontro do Cá Entre Nós. E então está aqui de forma inteira. Então sejam muito, muito bem-vindas. Eu escolhi essa música, né? A música da Pitty. E aí depois vocês podem ouvir novamente, né? Vai ficar gravado aqui no encontro. Eu escolhi essa música porque eu creio que ela retrata bem um pouco do que a gente vive ou já viveu, né? Que é esse lugar de ter tantas vulnerabilidades, tantos medos e que a gente disfarça tanto, né? Mas um dia a gente percebe algo assim, só que não é magia, e a gente vira esse jogo, que quer dizer o quê? A gente começa a se incluir na própria agenda. Exatamente, vai ficar gravado, todos os encontros estão ficando, viu? Então, muito material aí pra vocês. Então, nesse livro escolhido, né, hoje a gente dá início à segunda temporada do Cá Entre Nós, e esse livro é o que a gente vai conversar hoje. Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Na verdade, a gente vai conversar por alguns próximos encontros aqui da segunda temporada, porque não tem como dar conta dele em um só encontro. Então, esse livro da Ruth Manuz, ele fala exatamente sobre essa possibilidade da gente aprender a abandonar alguns penduricalhos, né, como ela fala, que nunca deveriam ter vindo pra gente, mas que vieram, né, e que eu gosto de dizer que são os famosos post-its, né, eu falo aqui muito na terapia, que durante a vida a gente vai sendo inserido de post-its, é como se, aquele bebezinho fofinho, ele é muito bonitinho, aí um post-it, ai que menina geniosa, outro post-it, e a gente vai crescendo com esses tantos post-its, e esse livro ele traz esse lugar da gente ter coragem para questionar esses padrões, entender o nosso valor enquanto mulher, né, se incluir nas nossas prioridades. Então a gente, quando essa música que a gente começou, né, ela fala de virar a mesa, virar o jogo, é do se incluir, é de se perceber, caramba, eu faço tantas coisas, né, eu assumo tantos projetos, eu cuido de tantas pessoas, e cadê eu, né? E aí esse livro ele traz assim como um afago mesmo, olha, eu tô aqui, eu existo, né? Então é um livro leve, com recortes, né, de contextos sociais e em alguns momentos vivências mesmo. A Manuela juntou várias vivências de várias mulheres e trouxe aqui pra gente. Como também tem alguns momentos de poemas, né? Então dá um afago. Eu tô adorando os coraçõezinhos subindo. e quem tá entrando, né? Sejam bem-vindos. Então, seguindo. Esse livro, ele também fala do que a gente conversou no nosso último encontro, né? Desse lugar de fraternidade feminina, de sororidade, né? De a gente olhar e cuidar da gente mesma e também umas das outras. Então, eu gostaria de relembrar o combinado que a gente fez no encontro passado. Partindo do pressuposto que tudo que a gente for conversar, tudo que a gente for falar, sempre vão ter várias óticas, né, várias possibilidades. Aqui a gente vai focar na ótica da mulher, né? Então a gente vai sempre olhar para o lado da mulher. Não significa dizer que a gente está excluindo todos os outros lados ou que um é mais importante que o outro. Não, a gente apenas vai olhar para o que é nosso, o que fala da gente, que a gente se identifica, que às vezes a gente precisa tratar ou curar uma questão e outra. Então esse lugar vai ser para a gente estar falando sobre as mulheres, nós, tá? Então vamos lá. Essa segunda temporada, como eu também já vinha falando, eu espero conseguir provocar vocês, incomodar vocês, né? No sentido de, como eu sempre falo também, quando a gente se incomoda, a gente começa a se abrir a se transformar. E aí vamos pegar essa palavra transformar e dividir ela em 3 partes. Transforma, amar. Então é nesse sentido que eu quero trazer aqui pra vocês. Não é de vamos transformar a revolução, nada disso, né? A gente pode fazer de forma mais gentil, mais calorosa, mais amorosa, mas que a gente realmente se permita transformar, que a gente se permita sair da inércia, da mesmice, do que não nos faz bem e se permitir realmente viver de uma forma mais ampla.
né? Então, é por isso que gentilmente eu gosto de dar uns cutucõezinhos, né? Gerar uns incômodozinhos nesse lugar realmente de que vocês se transformem. Então, meu desejo é que com mais essa temporada do Cá Entre Nós, você consiga perceber as entrelinhas, né? Que você consiga perceber os não ditos. Então, que você aguce a sua curiosidade sobre você mesma e sobre o que te atravessa. Tá vendo como tem outros olhares e outras possibilidades? Que você consiga se perceber como você se sente afetada frente a qualquer coisa que acontece, né? Com as tuas vivências, teus pensamentos, tuas decisões. Que você consiga se questionar sobre a sua zona de conforto, se ela é confortável mesmo ou se ela é apenas conhecida, que são duas coisas diferentes, né? E que você consiga ampliar, então, a sua visão de mundo para além das suas únicas experiências, né? Que às vezes a gente foca na nossa experiência e acha que é a única verdade absoluta, só que quando a gente se permite ampliar esse olhar, a gente vai entendendo que existem outras possibilidades e que, inclusive, a gente pode testar essas outras possibilidades. Então, quero te dizer que há outras formas de pensar, há outras formas de ser, há outras formas de existir. E a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. Então, partindo das nossas pílulas de incômodo, eu vou desativar aqui os comentários só para conseguir concentrar mais, né, no que eu preparei aqui para vocês. Mas guarda a tua dúvida, guarda a tua pergunta, o teu comentário, alguma lembrança que você teve, que no finalzinho eu vou estar abrindo aqui os comentários novamente. Enquanto isso, pode mandar coração, que eu vejo que tu tá conectado aqui comigo. E isso ajuda, né, a saber, pronto, no caminho posso seguir que tá entendendo. Então, vou desativar aqui os comentários. Trouxe um cafezinho, quem quiser pega aí o seu. Vamos aqui tomar um cafezinho juntas. Desativando os comentários. Então, vamos lá. Esse livro, ele começa de uma forma, eu lembro, a primeira vez que eu li ele, logo assim, no primeiro capítulo eu já me senti impactada. E eu acredito que vocês vão se sentir agora também, porque ela começa com a frase: você já sentiu sua dose de culpa hoje? Pesado, né? Como assim, minha dose de culpa hoje? Eu preciso sentir uma dose de culpa todo dia? Não, a gente não precisa, mas a gente sente, infelizmente ou felizmente, enfim, né? E eu lembro que eu me impactei muito com esse primeiro comentário, porque é diferente de como é para os homens, que eles sentem culpa, né? Mas aparece de vez em quando, como deveria ser para todo mundo. E pra gente não, parece que a gente tem uma relação íntima ali com a culpa, né? Nos nossos dias. E aí eu acredito que você vai concordar comigo. Agora, pensa aí um pouquinho, por exemplo, em quais culpas tu deve estar sentindo agora, nesse momento. Ou ainda, quais culpas tu foi dormir ontem com elas, né? Então, por exemplo, vou dar exemplos aqui para vocês verem. Culpa porque de repente não conseguiu dormir cedo e acordou cansada hoje. Culpa porque já deveria ter começado a trabalhar, mas tá aqui comigo, né? Só que o teu horário de trabalho ainda não começou, então por que essa aceleração? Culpa por não ter dado atenção a pessoas queridas no final de semana, né? Familiares, amigos. Culpa por ter comido aquele docinho, aquele salgadinho, sem nem ter tido a justificativa de não, mas é porque era aniversário de criança. Culpa por ter comprado algo pra você quando seu filho, seu esposo, alguém que, né, você zela aí, tá precisando de outra coisa e você não foi em busca dessa outra coisa, você foi em busca da sua coisa. Culpa por trabalhar até mais tarde e acabar chegando tarde para estar com seus. Culpa por estar fazendo sucesso ao passo que as pessoas queridas para você, que você também queria que estivessem fazendo sucesso, não estão. E aí você se sente culpada por isso. Culpa porque você não conseguiu lavar seus cabelos ou fazer suas unhas. Né? A gente vai sentindo esse monte de culpas. Então, aproveitando aqui, se tu tá lembrando de alguém, aperta aí o aviãozinho, manda pra essa pessoa, traz ela pra participar aqui com a gente, pra ela, né, entender que ela não tá só. Então, diante de toda essa lista de culpas e que talvez agora tenha vindo a tua específica, né? Uma culpa que você tá sentindo agora, talvez. Mediante toda essa lista de culpas e responsabilidades, a gente vê que é uma lista infinita e que ela é diária, né? Eu até tentei enumerar elas aqui pra gente ver quantas vezes passam despercebidas, né? A gente naturaliza
E a Ruth Manus, a autora, ela acrescenta o sentimento de culpa, o sentimento de culpa constante com o trabalho, com a família, com o dinheiro, com o corpo, com a imagem, com a aparência, nos fragiliza dia após dia. E cada um sabe das suas escolhas e o preço que é preciso pagar para sustentar essas escolhas. Ou, se não sabe ainda, tá aqui, né, pra gente ir amadurecendo e descobrindo. Mas o que é que eu tô querendo dizer com isso? Que não é justo a gente colocar as nossas escolhas nos outros, nas mãos dos outros, nos olhares dos outros. Não é justo você se culpar pelo que deu errado, porque ninguém vai poder assumir os teus fracassos, tuas dores, tuas obrigações. E também não é justo se culpar pelo que tá dando certo, porque também ninguém vai estar pagando o preço do que tu tá fazendo, do que tu tá pagando o preço pros teus sucessos, pros teus prazeres, pros teus direitos. Então, acho que a gente tá no lugar de assumir o que nos cabe, assumir a responsabilidade do que nos cabe, assumir as consequências das nossas escolhas e parar de se culpar por não conseguir um mundo perfeito, um mundo ideal, né? A gente, mulher, tem uma mania de ser controladora, então esse mundo perfeito, eu até lembrei aqui da música do Aladdin, né, de um filme infantil, que canta, né, um mundo ideal, é um privilégio ver daqui, desculpa aí a falta de afirmação, não nasci pra isso, mas pra vocês verem que esse mundo ideal, às vezes é o que projetam, que a gente deve acreditar, mas ele não existe, né, então, sabe outra coisa que também tem sustentado e aprisiona a gente nas nossas culpas é pensar que a gente é insubstituível, que a gente é indispensável. Olha que se não for a gente para fazer determinada coisa, meu Deus do céu, não vai ter quem faça não e o mundo vai desabar. Vai mandando coração aí se tu tá concordando comigo, que aí eu vejo que tu tá aqui, que a gente tá no mesmo passo. E a Manu, a autora, ela acrescenta, por incrível que pareça, às vezes, se não estivermos lá, alguém vai fazer o trabalho, alguém vai cuidar das crianças, a casa estará de pé e o mundo vai continuar rodando sem a gente. Então, mesmo assim, né, com tantas culpas e tantas responsabilidades, a gente ainda se questiona com tantos serás. Mas peraí, Raniele, será que eu posso mesmo me ausentar aqui pra fazer minha unha? Será que eu devo mesmo me ausentar aqui pra ter o meu momento, igual você fala tanto? Será que vai ficar tudo bem mesmo? Tudo sob controle? Sim, não. São tantos serás, né, que fica difícil a gente não ficar cansada e exausta, né? Então, assim, as mulheres, elas não estão chatas, elas estão exaustas. E aí, tu pode me dizer assim, tá, Rani, beleza. Mas, assim, tudo que eu tenho feito é prazeroso pra mim. Então, eu, de fato, eu amo fazer e dar conta do que eu faço, dos meus projetos. Eu amo me disponibilizar pra cuidar das pessoas que eu amo. E aí eu vou te responder, que maravilha, que privilégio. Mas, mesmo assim, isso não anula o fato de você se cansar, né? Então, mesmo fazendo as coisas que a gente gosta, mesmo fazendo por quem a gente gosta, a gente pode se cansar, a gente é humana, né? A gente não é máquina inesgotável de fazer, de produzir e de amar. E a Ruth Manus, ela acrescenta, né? Como é que você foi parar no final da fila? Eu vou ler aqui um trechozinho para vocês entenderem do que é isso e o quanto que a gente tem um pouco disso aqui no dia a dia, na vida da gente. Ela falou, né? Amo todos, pegar uns recortes, tá? Amo todas essas coisas e pessoas, mesmo que frequentemente eu fique exausta. Percebi que falta uma tal de Ruth naquela fila. Mas, se alguém me dissesse algo do tipo, você precisa cuidar de si mesmo, eu franziria a testa e daria uma risada. Eu cuido muito bem de mim, afinal de contas eu fui passear com meu marido no final de semana. Eu dediquei horas à minha tese de doutorado, almocei com aquela colega de trabalho, comprei um vaso novo lá para a sala de casa, fiz as reuniões que eu precisava, em cafés legais, fui com a minha enteada no cinema, etc. E aí depois ela se dá conta. Mas eu percebi que tudo isso que eu achava que eram coisas para mim, pelo simples fato de serem coisas que eu faço com prazer, não são efetivamente cuidar de mim. Eu percebi que eu não estava cuidando de mim porque eu confundia o que eu era
com o que eram os meus projetos e os meus amores. E aí a gente vai ficando exausta, até começar a perder a paciência, a saúde, o rumo. E ela traz um recorte de uma psiquiatra que trouxe no livro Mulheres em Ebulição, dizendo: as mulheres estão sobrecarregadas e exaustas, vivem ansiosas, irritadas, além de deprimidas e emocionalmente esgotadas. Eu tenho certeza que essa parte, se tu não te identifica, tu conhece alguém que está nesse lugar. E a energia vital é consumida enquanto elas se esforçam para ser bem-sucedida no trabalho, dar atenção à família, às centenas de amigos virtuais. Elas se culpam por se sentirem assim, pois acreditam que deveriam ser capazes de fazer tudo. A gente foi programada para ser dinâmica, cíclica, temperamental, efervescente. Nós, mulheres, vivemos em ponto de evolução. E isso não é uma fraqueza, né? Então a gente vai se culpando de estar cansada. Vê? A gente confunde o que é cuidar da gente com o que é cuidar dos projetos, das pessoas que a gente ama, só que são duas coisas distintas. E aí depois a Ruth vai aqui no comecinho ainda do livro, contextualizando um pouco de como socialmente e culturalmente nós fomos educadas e disciplinadas a assumir um papel secundário, onde a mulher ela se ajusta ao ideal padrão masculino. E isso tem dificultado a nossa forma de acreditar que a gente é capaz, que a gente pode assumir o protagonismo da nossa vida. E eu quero ressaltar aqui que eu tô falando de fatos históricos, né? Eu não tô falando, homens, mulheres, não, né? Eu tô falando de fatos históricos. Para te ajudar a compreender isso de uma forma prática, vamos relembrar aqui da tua própria história ou da história da tua mãe. Certo? Assim, por exemplo, lá antigamente, para você ver como a gente foi atravessado por esses papéis secundários, por exemplo, quem é que tinha mais liberdade dentro da tua casa? Você ou seu irmão? Se não tinha irmão, sua mãe ou seu pai? Né? Sua tia ou seu tio? Não sei, olha para as referências que tu tinha na tua casa. Quem é que tinha mais liberdade? Ponto 2. Nos almoços da família, né? Na maioria desses almoços, quem é que depois do almoço fica lá papeando, conversando, ou fazendo outra coisa, assistindo um jogo? E quem é que vai fazer os afazeres domésticos, por exemplo, lavar as louças? Né? Ponto 3. Durante toda a tua vida escolar, né? A vida de profissão e tudo mais, quantos livros que você precisou ler foram escritos por homens e quantos livros foram escritos por mulheres? A grande maioria é escrito por homens, né? Então, assim, a gente está o tempo todo atravessado por esse lugar de um ideal masculino que nos deixa num lugar de secundária. Só que aí, isso não precisa ser a verdade absoluta, né? A gente pode, de novo, transformar. E é isso que tem acontecido. Depois ela traz aqui, por exemplo, vou trazer aqui o trecho que eu separei para vocês. De compromissos banais que parecem inegociáveis para os homens e que às vezes é difícil para a gente mulher. Então ela diz assim: há um certo tempo eu venho reparando com alguma admiração na capacidade masculina de ter hábitos e eventos intransponíveis. É mesmo curioso reparar que na agenda masculina há dezenas de compromissos inadiáveis: a reunião do trabalho, seus minutos calmos para ir ao banheiro pela manhã, o horário do jogo, sua corrida diária, seus e-mails que precisam ser respondidos sem falta durante o final de semana e a cerveja com os amigos. Há, de fato, uma espécie de barreira que faz com que ninguém ache que seus compromissos podem ser negociados ou que sua agenda pode ser alterada. E quer saber? Eles estão certos. É quase uma questão de sobrevivência. O respeito por essas coisas de rotina, tão banais, mas tão importantes, é o mínimo que todo mundo deveria ter. Né? Então, aqui ela traz o quanto que, muitas vezes, os homens, eles conseguem valorizar, priorizar esse lugar de individualidade deles, e eles estão certos. E o quanto que a gente pode aprender a fazer isso também. O quanto que a gente precisa aprender a também respeitar as nossas individualidades. A também entender que esse lugar de ter um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de afastamento de tantos afazeres, também pode ser nosso. Né? Então você consegue perceber que muitas vezes os nossos compromissos parecem, como a Manu fala, né? Que estão sempre no lugar de um pouco mais adiáveis do que do outro. Percebe que quando a gente escuta, por exemplo, do parceiro,
que ele tem uma incapacidade de conseguir responder um e-mail enquanto olha que a criança, ao mesmo tempo, é um lugar conveniente para ele, né? Percebe que essa mesma incapacidade masculina reforça que nós conseguimos dar conta de tudo, né? A gente fica nesse lugar, não, mulher dá conta de tudo, né? É uma fala que a gente reproduz, né? A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a quem a gente está servindo quando a gente faz isso? Então a gente precisa também de compromissos banais, né? Esses compromissos de não fazer nada, de ter o nosso momentinho do cafezinho. E eu acredito que vocês... Deixa eu só dar um gole aqui na água, tá? E eu acredito que vocês entenderam porque que eu gosto tanto desse livro. Porque ele fala de tema sério de uma forma muito leve, né? Então a gente já tá chegando aqui perto do fim do nosso encontro hoje. Mas como a gente sempre traz uma aplicação prática pra você sair daqui já meio que... Não, peraí, deixa eu ver como é que eu aplico isso daqui que eu aprendi hoje. Eu lembrei de assim, vocês sabem que eu sempre trago aqui pra vocês, tire 20 minutos, já tira a sua pausa. E esses dias eu, olhando umas anotações que eu fiz do livro Essencialismo, que inclusive eu tenho até uma live bem bacana, uma das minhas lives preferidas que eu tenho aqui. E aí eu relendo essas anotações, eu vi, meu Deus, eu tirei foi de lá essas pausas, né? Eu não me lembrava. Então lá ele coloca assim, tira uma reunião de 2 horas por semana com você mesmo, qualquer coisa divide ela ao longo da semana em pequenas pausas. E eu te proponho aqui, meio que adaptado, né? Tira 20 minutos por dia pra você. Lembra do que a Manu falou aqui, né? Que quando a gente tá fazendo projetos que a gente ama ou cuidando dos outros, é dos outros. Nessa pausa dos 20 minutos, eu gostaria que você lembrasse de você. Vou tentar ser mais didática com outro exemplo que ela traz aqui também, que de alguma forma eu também aplico na minha vida de uma forma diferente. Por exemplo, quando você monta, né, planeja a sua agenda semanal, sua rotina, como é que vai ser. Eu separo por cores o que são os meus compromissos. Então, cor tal vai ser trabalhos e compromisso. Outra cor, pendências que eu preciso encaixar ali naquele dia ou naquela semana. Outra cor, o que é meu, o que é que eu tô fazendo por mim. Então, na hora dessa, a gente consegue identificar quanto que a gente está se dedicando, por exemplo, para os outros, quanto que a gente está se dedicando pra gente. A Manuela traz o exemplo de uma amiga dela que fazia esse mesmo esqueminha que eu faço, separando o nome dos filhos, o nome do esposo, das responsabilidades de casa e a cor que seria dela. E depois de 1 semana, mais ou menos, ou foi 2, ela não via a cor dela, que era roxo, se eu não me engano. E aí ela, gente, parece que eu não existo nessa vida que eu tô fazendo sempre pelo outro. Então é sobre isso, é sobre você lembrar que você existe, né? Esses 20 minutos por dia para você fazer os seus compromissos banais, né? Que parece que são bobinhos, mas que são importantes, né? É aquele teu banho demorado, é o cafezinho, saúde. Já tá frio, mas eu gosto mesmo assim. Então, é o cafezinho, é uma ligação, né, gostosa, prazerosa, é uma leitura de um livro, é sair aqui da rede social, né? E se te ajudar, por exemplo, a gente traz que quando a gente assume compromisso com o outro e socialmente, fica mais fácil de a gente se manter na linha. Então, se fizer sentido pra ti, você quiser estabelecer esse compromisso social, por exemplo, na hora que você for tirar sua pausa de 20 minutinhos, você prepara ali, bate uma foto ou filma, né, pra postar, coloca lá o hashtag 20 minutos, me marca, eu vou adorar saber o que é que tu tá fazendo por ti. Eu vou te ajudar a te impulsionar para esses 20 minutinhos serem realmente diários. Se não deu certo 20 minutos inteiro naquele dia, tira 10 de manhã, 10 de tarde, se organiza como for possível. Mas faz. E não se sabota, né? Então, tipo assim, pronto, bati aqui a foto do meu café, eu vou ficar aqui olhando o Instagram. Não, né? Assim, desconecta um pouco, bateu a foto do café, às vezes eu faço isso, né? Bato a foto do café, eu guardo o celular e vou tomar meu café depois que eu posto. Ou então, ao contrário, já postei, saio do celular e vou curtir o meu café. Então, que vocês consigam praticar isso com vocês mesmos. Eu vou ativar aqui os comentários, tá? Se tu tem tua dúvida, teu comentário, manda aí. E aí, só pra gente já ir finalizando, então a gente vai seguir com esses encontros aqui do Cá Entre Nós, certo? Os próximos encontros a gente ainda vai falar desse livro, pra vocês terem ideia, eu falei só pequenininho, só o comecinho assim, mesmo tem muita coisa pra gente conversar aqui sobre ele, então eu vou dividindo assim em pequenos blocos,
nos próximos encontros. E eu espero que ele traga provocações para vocês, como trouxe para mim, né? Como trouxe para alguns pacientes que eu sugeri que lessem, leram e viram quanto que a gente precisa parar e refletir sobre algumas vendas que estão ainda nos nossos olhos e enxergar com os nossos próprios olhos e não com esses postiches, todos esses penduricalhos que foram colocando na gente ao longo da vida. E aí eu falei no encontro passado, aqui com vocês, que eu tô criando o meu site, né? E que é uma honra ter um depoimento de vocês. Então eu quero agradecer publicamente aqui, muito obrigada aos depoimentos que eu já recebi, né? De pessoas que estão se impactando de alguma forma, não só aqui no Cá Entre Nós, mas que me acompanham no dia a dia, nos stories, né? Que vê o que eu faço e que de repente por eu fazer tal coisa com tanta frequência, a pessoa mudou uma decisão, ou se planejou de outra forma. E, gente, assim, isso pra mim não tem preço. Então eu quero agradecer realmente a gentileza de vocês que me mandaram, né, esses depoimentos e me permitiram colocar lá no site. Eles irão. Ave Maria, o carinho de vocês precisa estar junto comigo, faz sentido, não só pra mim, mas como eu falei no outro encontro, né, para que outras mulheres percebam que isso é possível para elas também. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso a uma terapia, né, então que a gente consiga se movimentar como for possível, ajudar umas às outras. E se você se sentiu chamado, mexeu aí no teu coração, tu quer mandar um depoimento pra mim também, coloca tua vergonha no bolso e manda pra mim, que eu vou adorar saber como é que eu tô de alguma forma te ajudando, te influenciando, que você se sente cuidada, que você mudou alguma chavezinha aí dentro. Então, assim, me faltam palavras pra agradecer tamanha gentileza de vocês. E se você quiser também ter o teu depoimento lá no site, manda pra mim. Por hoje eu finalizo, vou fazer posezinha aqui pra quem quiser printar pra dizer que teve aqui. Vamos lá. Então é isso. Agradeço por hoje. Um excelente dia pra vocês. Até próxima terça-feira. Ativa o alarme e já chama as amigas. Vou botar a musiquinha aqui pra gente finalizar. Beijinho. Bom dia, obrigada pela companhia. Vamos nós. Ah, que linda. Beijo. Érica, que surpresa boa, tô aqui. Obrigada, parabéns pelo projeto, obrigada. Ai, gente, obrigada a vocês. Esse projeto é pra vocês. Assim, eu confesso que eu tenho muito prazer em estar aqui, mas não é só por mim, vocês sabem disso. Obrigada. Beijo. Tô indo. Dia lindo pra vocês. Tomando aqui os coraçõezinhos.